Muito bem, meus irmãos. Queridos, como eu falei anteriormente, hoje é o culto da família e nós trazemos uma palavra para a família. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que nos cultos de família não é uma pregação, é mais uma conversação onde a gente tem a oportunidade de aconselhar de uma forma geral a igreja como um todo e especificamente nesse culto aconselhar todas as famílias, porque, queridos, a nossa sociedade, ela tem vivido aí dias muito preocupantes, porque as famílias estão, irmãos, se fragilizando. As famílias, irmãos, que é o núcleo, a célula da sociedade, está se fragilizando. Então, há uma necessidade de nós fortalecermos as famílias para que nós tenhamos sociedades fortalecidas. E as famílias da igreja, irmãos, que são instruídas pela palavra de Deus, elas tendem a ser mais coesas, mais fortes, justamente por isso, porque tem algo sobre si e na sua casa, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Assim como nós tivemos aí uma palavra de orientação para os casais ontem, uma palavra ministrada pelo diácono Denise e a sua esposa Viviane, falando de algumas coisas que nós precisamos atentar nos nossos casamentos. Assim também, eu vou estar falando aqui de algumas coisas que nós precisamos atentar para nossas famílias serem mais abençoadas. Quem quer ter família abençoada aí, ou quem já tem família abençoada e quer continuar sendo abençoada, amém? Então a gente tem que atentar, irmãos. Nada vem de graça, tudo tem um preço a pagar e a gente tem que fazer algo para que as coisas aconteçam. Porque nós também, como seres humanos, nós temos a tendência da nossa mãe inicial lá, a Eva, né? Ou melhor, de Adão, sempre jogar a culpa na Eva. E a gente tem que ver, irmãos, como está o nosso procedimento, as nossas atitudes. A família, irmãos, cada um dos membros da família tem papéis a exercer, a realizar. E quando esses papéis não são realizados, irmãos, sempre traz algum problema, amém? Abram as vossas Bíblias do livro de 1 Crônicas, no capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 37. Quem for achando diz amém, quem não achou diz misericórdia. O Mateus já está dando glórias a Deus ali, aleluias. Todos acharam? Quem não achou, diga, tenha paciência, pastor. Quem não achou, irmãos, acompanhe aí no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 16, 37. Amém. Então Davi deixou Asaf e seus irmãos ali diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante dela, segundo o que estava ordenado para cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos, em número de 68, bem como Obed-edom, filho de Jedutum, e Osa, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e os sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor holocaustos sobre o altar dos holocaustos, de manhã e de tarde, segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor havia ordenado a Israel. E com eles deixou Emã, Jedutum e os demais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, com eles estavam Emã e Jedutum. Olha aí que nome bonito, né? Para dar aí nome a um filho, Jedutum.
que faziam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos musicais usados para louvar a Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Davi também foi para abençoar a sua casa. Amém, queridos? Meus irmãos, eu não sei como é a sua casa. De alguns aqui eu até sei. Mas eu não sei como é a sua casa no relação ao aspecto físico. Se a sua casa tem jardim, se a sua casa tem ar-condicionado, se a sua casa, como é o sofá, se tem televisão na sala ou não tem, eu não sei como é a sua casa, mas uma coisa eu sei, que na sua casa tem uma porta, irmãos. Uma porta, aliás, tem duas portas, uma porta de entrada que fica logo na frente, onde tem acesso a quem você permite acessar a sua casa, amém ou não amém? E essa porta de acesso, ela dá acesso à sala, aos quartos, e tem uma outra porta, que nós chamamos porta do quintal, né? Mas se você mora em apartamento, também tem uma porta, a porta que dá acesso à sua casa. É assim ou não é, meus irmãos? E também não sei se você entrega a chave da sua casa para todo mundo, ou quantos têm a chave de acesso à sua casa. Na minha casa só tem duas chaves, é uma minha e da minha esposa, e vez por outra a gente empresta para a Livinha, né? Mas logo que ela usa, ela devolve. Então, meus queridos e amados irmãos, assim é a nossa casa, irmãos. Só entra quem a gente permite, só entra quem a gente deixa, porque na nossa casa, irmão, no aspecto físico, tem uma porta que dá acesso. Mas também no mundo espiritual, irmãos, na nossa casa, também há portas do mundo espiritual, irmãos. E essa porta, irmãos, ela pode ser usada também para entrar na nossa casa bênçãos de Deus, ou o contrário. Essa porta, se a gente permitir, ela entra também as maldições que a gente não deseja para a nossa casa e para a nossa família. Amém ou não amém, meus irmãos? Então, meus queridos irmãos, misericórdia de querer maldição na nossa casa, né? Mas, infelizmente, irmãos, há casas que as portas são abertas, irmãos, para maldição. Então, hoje você vai entender que, como membros da família, eu não sei se você é o pai dessa família, a mãe, uma irmã, um filho ou filha da família, mas eu quero te dizer, meus irmãos, que cada um de nós que somos membros da família, nós somos uma porta, irmãos, para a nossa casa e a nossa família. Uma porta que, através de nós, pode entrar para a nossa família, tanto bênção como maldição. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Vejam bem, queridos irmãos, a parte da Bíblia que nós lemos aqui esta noite, ela vai nos mostrar isso muito claramente. Porque esse texto que nós lemos aqui, irmãos, vai demonstrar qual foi a atitude que Davi teve para com a sua casa e a sua família. Porque nesse dia aqui, desse texto que nós lemos, houve uma grande festa em Jerusalém, irmãos. Houve uma grande festa. Foi uma festa em honra ao Senhor. Por quê? Porque Davi, irmãos, estava trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A arca, nós podemos nos lembrar, que era a presença, simbolizava a presença de Deus. Então a presença de Deus estava voltando para Jerusalém pelos ombros dos sacerdotes. Então houve uma grande festa no meio do povo, e o povo todo festejou. Mas ao final da festa, irmãos, Davi teve o zelo de ir até a sua casa para abençoar a sua família. Não é assim que diz o versículo 43?
Então se foi todo o povo, acabou a festa, cada um para a sua casa, e tornou Davi para quê, irmãos? Para abençoar a sua casa. Amém? Então, queridos, ele voltou para a sua casa para abençoar a sua casa. Ele estava alegre porque estava na presença de Deus. A presença de Deus voltou para Jerusalém. E ele, depois de estar na presença de Deus, ele volta para a sua casa para abençoar a sua casa. Eu não sei como é que você tem feito ou tem vivido nesses tempos que você conhece a revelação do Senhor na sua vida, mas eu creio que você tem abençoado a sua casa, abençoado a sua família. Amém ou não amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que você não tem murmurado, mas ao invés disso, você tem abençoado. Amém ou não amém, irmãos? Ontem, aqui, a diaconisa Viviane falou sobre os casais que oram juntos para apresentar a Deus a sua casa, a sua família, o casamento, os filhos, os projetos da família. E aí, irmãos, a diaconisa Viviane falou, olha, mesmo que seu esposo não seja cristão, ore abençoando, agradecendo a Deus pela vida dele, porque ele, ao ouvir a sua oração, ele vai ser estimulado a verdadeiramente ser uma bênção. Então não fique no momento da oração, levantando ali críticas ou qualquer indireta. Não, oração não é para isso. Oração, irmãos, é para apresentar a Deus a família e agradecer a Deus pela família. Ou seja, abençoar a nossa família. E nós devemos abençoar a nossa casa, irmãos, em tudo. Quando a gente recebe o nosso pagamento, a gente agradece a Deus. Quando a gente senta para almoçar, a gente agradece a Deus. Quando a gente senta para jantar, a gente agradece a Deus. Quando a gente vai dormir, a gente senta para agradecer a Deus e pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa e a nossa família. Esse deve ser o nosso papel de cristão, irmãos. A gente, em tudo, irmãos, a gente tem que estar apresentando a Deus e pedindo a bênção de Deus sobre a nossa família. Os pais orando sobre seus filhos, pedindo a bênção de Deus sobre os seus filhos, pedindo a Deus para colocar, no caso for mulheres, homens de Deus na vida dos nossos filhos. No caso for homem, pedindo a Deus para botar mulheres de Deus na vida deles. Ontem também, o diácono Denise falou aqui, que está uma coisa rara, irmãos. Encontrar um homem, encontrar um homem mesmo. E que a gente tem que orar para nossas filhas encontrar um homem de verdade, irmãos. E os nossos filhos encontrar também uma mulher de verdade. Porque está ficando cada vez mais raro na nossa sociedade, irmãos. E eu sempre digo para os homens, meu irmão, se você está aí buscando uma esposa, está namorando, e também as mulheres estão procurando aí um esposo e está namorando, observe como é que esse rapaz ou essa moça, ela é dentro de casa com seus pais. Porque quando estiver dentro da sua casa com você, ela não vai mudar, vai ser o mesmo procedimento, meu irmão. Como é que ela trata o pai? Respeita o pai. A mãe respeita a mãe. Como é que ela é dentro de casa? Ela se importa em lavar uma louça, varrer uma casa ou não? O homem, como é que é dentro de casa? Se ele também se dispõe a fazer algumas coisas ou não? Porque, irmãos, depois você vai dizer, não sabia. Não sabia por quê? Para que serve namoro e noivado? É para conhecer. Depois casa com um príncipe e vai descobrir que é um sapo. Aí o negócio não adianta mais. Amém ou não amém? Não, mas é porque ele é bonitinho, pastor. Porque ele é bombadinho, pastor. Porque ela é bonitinha, pastor.
Mas bonitinha e bonitinho, meus irmãos, não segura casamento. O que vai segurar casamento, irmãos, é as pessoas serem compromissadas com seus papéis. O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher no casamento, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. É porque hoje, irmãos, nós já estamos na era da tecnologia, das redes sociais, e se você for buscar namorado ou namorado por redes sociais, duas coisas que você não vai encontrar, se você for buscar, e vai encontrar muito. Você não vai encontrar ninguém pobre na rede social, e você não vai encontrar ninguém feio. E não vai encontrar também ninguém triste. Porque se você for ver em rede social, você só vai ver o pessoal alegre, é em iate, é em praia, é em hotel, é passeando, você vai dizer, rapaz, é dinheiro demais. Você vai dizer, rapaz, aí sim, rapaz, esse aí só vive alegre, é feliz. Mas ninguém casa, irmãos, ou namora por rede social. A gente conhece as pessoas de carne e osso, e o dia a dia, o relacionamento é que vai dizer quem é quem, amém ou não amém, irmãos? Porque, irmãos, mesmo no relacionamento do dia a dia, quando passa a conviver, vai ver a diferença, irmãos, porque você está vendo o namorado ou a namorada 2, 3 vezes por semana, tem pessoa que vê todo dia, mas quando passa para morar junto na mesma casa, aí começa a aparecer os defeitos, porque até enquanto não mora junto, irmãos, os defeitos estão sendo ali maquiados. Aí você vai ver que esse rapaz bonito, que você diz que é um príncipe, você vai ver que ele às vezes vai sentar no sofá, vai dormir de frente à televisão, vai babar, ronca, tem um chulezinho no pé. É a realidade, irmão. As coisas começam a aparecer, não tem como camuflar. Então, irmãos, há uma necessidade, irmãos, de nós, irmãos, que temos famílias, ou vamos constituir família, a gente já começar a abençoar a nossa casa, o nosso lar, e abençoar os nossos filhos, para que eles venham constituir famílias abençoadas, irmãos, amém? Porque, irmãos, a sociedade toda está lutando contra a família, irmãos. São leis e mais leis sendo aprovadas só para destruir a família. Não tem outro intuito. Por que querem tanto destruir a família, irmãos? Porque a família, irmãos, é um núcleo. E quando se quebrar esses núcleos que guarda valores, o núcleo da família guarda o respeito, guarda as tradições de honrar os pais, e quando quebrar este núcleo, a sociedade ela fica, irmãos, aí à mercê de toda a ideologia. A sociedade, irmãos, vai viver aí sem ter uma meta, um senso comum, e aí os aproveitadores vão se perpetuar no poder, e o que eles querem é isso. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Então, irmãos, nós podemos ser bênção ou maldição na nossa casa, irmãos. Porque as bênçãos espirituais vão chegar através das nossas vidas. As bênçãos, irmão, não vão chegar de helicóptero e ser jogadas em cima da nossa casa, não, irmão. As bênçãos espirituais, irmãos, elas entram na nossa casa e através da nossa vida, da maneira que nós vamos viver. E o contrário também, a maldição entra na nossa família se nós não vivermos de acordo com aquilo que Deus quer. Então, trate de ser uma porta aberta, uma porta bem aberta, irmãos, mas para as bênçãos que Deus quer trazer para a sua família. Amém?
O diabo, irmãos, ele trabalha para o contrário. O diabo, irmãos, ele trabalha para levar maldição para a nossa casa, para os nossos filhos. Queridos, eu conheço famílias que vivem debaixo de maldição de geração para geração, irmão. Eu trabalhei com um rapaz que o pai dele morreu com uma doença rara no fígado, o irmão dele morreu com a mesma doença, e ele constatou que tinha a mesma doença, irmãos. É maldição sobre maldição. Como eu falei, na minha família, por parte da minha mãe, já falei anteriormente, há uma maldição, mas eu quebrei pelo sangue de Jesus quando eu recebi Jesus na minha vida. Porque a família, por parte da minha mãe, todos ou não casaram ou são separados e vivem só. Todos. Eu tenho 3 tias, tudo na faixa dos 80, tudo solteira. E uma casou, mas... Então, irmãos, essa maldição eu quebrei. Ontem eu estava aí comemorando 29 anos com minha abençoada aqui, para a glória de Deus. Amém, irmão? Porque, irmãos, tem família que tem vivido maldição aí, pai para filho. A gente tem que quebrar isso pelo sangue de Jesus, irmãos. Amém? Ninguém crê aqui em maldição hereditária, não. Eu estou dizendo que tem famílias que permitem que isso ronde a sua casa e a sua família. O apóstolo Paulo, ele faz uma advertência para a gente, irmãos. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Versículo 27. Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3. Nem deem lugar ao diabo. É essa a instrução do apóstolo Paulo. A gente tem que ser porta de bênção e não de maldição. Então não deem lugar ao diabo. Na versão do pastor Flávio Neres, não demole para o diabo. Viu? Não demole para o diabo, meu irmão. Minha irmã. Seja vigilante na sua casa, na sua família. Não permita que o inimigo venha trazer maldição para a sua casa. Ei, olhe para mim. O que tem de crente, irmãos, o que tem de crente, não é abrindo nem porta para o diabo, mas portão na sua casa, na sua família, está assim, irmãos. Está assim de gente abrindo porta para o diabo. Como assim, pastor? Abrindo porta na área da sexualidade, abrindo porta para o diabo na sua casa, na sexualidade, abrindo porta, irmãos, com a falta de afeto, abrindo porta, irmãos, com falta de palavras carinhosas, falta de carinho, falta de toque. Tem casal que não se toca mais, irmão. Não dá um abraço, não dá um beijo, não faz um carinho, não passa a mão na cabeça, não passa, não dá um toque, não pega na mão. Então, irmãos, isso aí é porta aberta, irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos, muitas das vezes, aquilo que o esposo ou a esposa não está fazendo em casa, o diabo vai colocar aí na rua, à espreita, vai colocar armadilhas, e muitas das vezes aquilo que a pessoa está tendo carência dentro de casa, vai encontrar na rua, no trabalho, qualquer outro lugar. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? As irmãs estão compreendendo, irmãs? Ah, pastor, mas eu estou com raiva dele e ele vai me pagar. Aqui agora, pastor, não tem conversa. Pastor, olha, aqui vai ser um mês de castigo, um castigo que eu vou dar nele. É mesmo, irmã? Você está assim, é?
Muito bem, continue abrindo esse portão, viu, para o diabo, viu? Negócio de castigo, viu? Ah, mas ele não comprou aquela geladeira que eu queria. E agora ele vai ver. Aí minha irmã. É desse jeito que você está fazendo. Saiba que você, que é uma porta que pode ser de bênção, você está sendo uma porta que pode gerar maldição para a sua casa. E assim, irmãos, é desse jeito, irmãos. E tem crente, irmãos, que não está abrindo porta. Ah, mas o que ela fez eu não perdoo. Eu não perdoo. E tem crente, irmãos, eu vou dizer só para vocês aqui, vocês não espalhem para ninguém não, é segredo nosso aqui, amém, amém. Amém? Só para nós. Tem crente que está dizendo assim, irmão, eu posso ir para o inferno, mas eu não perdoo. Meu irmão começa a sentir o calor aí, viu? Começa a sentir com esse coração. A passagem foi comprada, falta só carimbar. Negócio que, eu não perdoo, não perdoo. Tem crente que diz isso, irmão, eu já vi. Crente, o nome, né? Eu posso ir para o inferno, mas eu não perdoo. Já pensou, irmão? Eu não perdoo. Tem gente que trinca os dentes ainda. Meus irmãos, vou dizer uma coisa. Não deis lugar ao diabo. Nós somos crentes, lavados pelo sangue de Jesus. Nós vivemos pela palavra de Deus. Nós vivemos pelaquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se você colocar a sua carne, as suas emoções para governar a sua vida, você está abrindo portas que não vão trazer bênçãos para dentro da sua família, mas pelo contrário. Esse é um alerta que eu estou fazendo para a igreja. Feche a porta para o diabo, mas conserve a porta aberta para Deus. Amém, irmãos? E isso, irmãos, para conservar a porta aberta para Deus, tem a ver com uma palavra: obediência. Se nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos os princípios do Evangelho, as bênçãos vão vir para nossas casas e nós vamos ser as portas da bênção para o nosso lar. Amém? Se você tem uma vida, irmãos, que você vive clamando a Deus pela sua família, você busca cumprir os princípios da palavra de Deus, obedecendo a Deus. Se você tem uma vida que você ora pedindo bênção sobre a sua casa, se errar, se arrepende e pede perdão a Deus, se você obedece aquilo que Deus ordena, aí você está abrindo uma porta de bênção para a sua casa. Agora, se você vive, meu irmão, na sua vida, como a minha irmã Rosânia falou aqui ontem, no público é uma coisa, mas dentro de casa é outra, é falando palavrão, é xingando a esposa ou vice-versa, irmãos, praticando impureza. Irmãos, você está traindo as portas da maldição na sua casa. Tem casal, irmãos, que xinga os filhos. Tem casal, irmãos, que profetiza maldição sobre os seus filhos quando está com raiva. E tem aqueles casal que ainda fala dos dois ao mesmo tempo, né, de Deus e do diabo na hora. Você já viu essas mães que é assim? Menino, sai daí, meu Deus, não é o diabo. Como é que pode? Fala de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Uma fonte d'água não pode sair água doce e água salgada, irmão. Então, meus irmãos, a gente tem que ter a nossa boca, irmãos, para abençoar a nossa casa e a nossa família, e não amaldiçoar, irmãos. Amém? Quando a gente
busca, irmãos, ter uma vida assim, obedecendo a Deus, os princípios do Senhor, cumprindo os seus papéis como homem, como mulher em casa, aí as coisas prosperam, irmãos. Muito na Bíblia aqui, irmãos, nós podemos ver muitas pessoas que foram porta de maldição para suas casas. A gente pode ver aqui, irmãos, Dotã, Coré e Abirão, né, que se levantaram contra Moisés, toda ali, eles e as suas famílias que estavam próximos foram engolidos. Nós podemos ver Acã, que desobedeceu ao Senhor, roubando uma capa babilônica, também a sua família foi toda amaldiçoada. Nós podemos ver Saul também, todos, irmãos, mas o casal mais famoso que nós nos lembramos, que trouxe maldição para dentro do seu lar, foi Adão e Eva, porque eles viviam num paraíso, irmãos. Eles não precisavam de nada. Deus estava suprindo tudo ali na vida deles. Eles não precisavam, irmãos, de se preocupar com as contas, eles não precisavam se preocupar com a alimentação, eles tinham tudo. Mas aí, irmãos, veio o desejo de desobedecer a Deus. E aí o pecado de Adão e Eva os afastou de Deus. É o primeiro sinal, irmãos, que nós estamos abrindo uma porta de maldição para a nossa casa, é nos afastar de Deus. É nos afastar de Deus. E aí, quando Adão e Eva se afastam de Deus porque pecaram, foram colocados para fora do paraíso, ali, irmãos, eles cometeram algo terrível, porque tiveram a consequência disso tudo na sua família. Começaram a ter consequências na sua família, porque o primeiro homicídio na face da terra foi realizado por um dos filhos, Caim. Caim e Abel eram dois filhos desse casal, e Caim matou Abel. Por quê, irmãos? Porque quando saíram da presença de Deus, começou a nutrir no seio da família e no coração daqueles que estavam distantes de Deus, porque uma família distante de Deus, irmãos, só adentra aquilo que não presta. E aí começou a adentrar no coração de Caim a inveja, o sentimento mau no coração de Caim. E aí, irmãos, tudo isso era devido à ausência de Deus. Era a ausência de Deus. E aí, irmãos, acontece a tragédia, né? Naquela família. Houve o homicídio de Caim e o seu afastamento completo de Deus. E aí nós podemos perceber quantas coisas ruins podem acontecer numa família que se afasta de Deus. É por isso que nós devemos, irmãos, em primeiro lugar, buscar trazer a presença de Deus nas nossas vidas, sermos portas onde Deus, através das nossas vidas, vai operar e trabalhar na nossa casa e na nossa família. Eu creio, meus irmãos, que nós aqui que estamos aqui esta noite, nós somos porta de Deus, amém? As nossas famílias, elas vão receber as bênçãos de Deus e não as maldições de Deus, porque nós buscamos estar na presença de Deus. Com o pecado, irmãos, o pecado ele atrai todo o mal que assola a família, porque o pecado desestrutura a família. O pecado, irmãos, ele causa inveja, ciúme, brigas e até morte, como foi o caso de Caim com Abel. Também percebemos, irmãos, que o sacrifício que agrada a Deus, irmãos, e esse sacrifício, irmãos, é o esforço humano de dar o melhor de si para Deus. Foi o que Abel fez, né, e causou ciúme no coração do seu irmão. Agora vejam bem, irmãos, Caim e Abel,
eles tinham os mesmos pais, amém ou não amém? Eles receberam a mesma instrução, amém? Eles foram ali, irmãos, apresentados também a Deus, creio eu, que Adão conversava com eles e dizia, olha, quando nós estávamos no paraíso, Deus vinha, a gente tinha aquele relacionamento com ele, apresentaram a Deus. Eles foram criados, irmãos, Caim e Abel, em condições iguais, não teve diferença, mas irmãos, permitiu que a inveja, o ódio, o mal, tomasse conta do seu coração. O outro foi oferecer a Deus uma oferta, buscou oferecer o melhor. Caim não, Caim ainda ficou com inveja, porque Deus recebeu a oferta de Abel e não a dele. O que nós podemos entender por isso, irmãos? Que nós podemos, irmãos, criar nossos filhos de maneiras iguais, com as mesmas condições, mas nós temos que orar muito ao Senhor, irmãos, que eles sejam abençoados e não permitam jamais que o pecado domine os seus corações. Nós temos que fazer como Jó fazia, irmãos, orar pelos nossos filhos, prevendo ou com medo de que eles venham pecar contra Deus, amém? E aí, irmãos, nós vamos ser porta de bênção para os nossos filhos, a nossa casa e a nossa família. E assim, irmãos, quando há desobediência a Deus, como Adão e Eva desobedeceram a Deus, quebraram os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, aí a maldição entra, irmãos, porque desobedecer a Deus é abrir a porta para o mal. Então, que nós possamos, dentro da nossa casa, nossa família, ensinar a nossa família e reunir a família, irmão, orar, para que a gente esteja sempre debaixo da obediência do Senhor. Quando a gente viu lá, irmãos, que através de Datã, Abirão, Coré, entrou a maldição de Acã, de Saul, é verdade, mas a Bíblia também nos mostra que através de muitos homens de Deus, as bênçãos vieram sobre as suas famílias, como foi o caso de Abraão, de Josué, do próprio José, que abençoou toda a sua família. Por quê, irmãos? Porque eles obedeceram a Deus. Olha só o que foi que o rei Davi fez. Abre aí 1 Crônicas 17, 27. Olha só o que foi que Davi fez. Olha o que ele orou. Ele orou assim, irmãos: queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e ela, a casa, viu, será abençoada para sempre. Vamos lá, irmãos, fazer essa oração, toda a igreja. 1, 2, 3. Para sempre, irmão. Veja só o grau de entendimento que tinha Davi acerca da bênção de Deus. Para ele, uma vida abençoada, irmãos, é viver na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, nós temos tudo de que nós necessitamos para ter uma vida abençoada, amém? Que as nossas famílias, irmãos, possam estar sempre na presença do Senhor, meus irmãos. Outro detalhe importante aqui, irmãos, é que o rei Davi entendeu que a bênção que nós pedimos tanto a Deus na nossa família é um patrimônio, é uma herança que nós vamos passar para os nossos descendentes, irmãos. Vejam bem,
A bênção de Deus, você recebe, mas ela não acaba, irmão. Se você tem estado na presença de Deus, ensina seus filhos a andar na presença de Deus, seus filhos vão ensinar seus netos a andarem na presença de Deus, e se a bênção é a presença de Deus, essa bênção vai ser de geração em geração. É isso que eu creio, meus irmãos. Se você crê comigo, levante a sua mão aí, porque eu creio que a minha casa, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, eles vão andar na presença de Deus, e a bênção de Deus vai ser de geração em geração, na minha família, na minha casa, até a vinda do Senhor Jesus. Eu creio. É isso que eu desejo, é isso que eu oro, é isso que eu ensino os meus filhos, os meus netos, o que está aqui, os que estão em Portugal. Mas eu oro, e quando eu tenho a oportunidade eu ensino a eles, para que eles estejam na presença de Deus, porque esta é a verdadeira bênção que nós podemos levar para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. É a presença do Senhor, meus irmãos. É a presença do Senhor nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso lar. Porque quando, irmãos, nós vivemos na presença do Senhor, tudo fica mais fácil de resolver. Nós somos totalmente satisfeitos com tudo, irmão. Se há um problema, se há uma dificuldade, se há uma prova, nós vamos resolver com satisfação, compreendendo e crendo que Deus está conosco, nós estamos na sua presença, e aquilo vai passar, aquela provação vai passar. Ei, você que está passando provação na família, se você está na presença de Deus, fica firme, porque com Deus sustentando nas tuas mãos, essa prova vai passar. Essa prova vai passar. Amém? Vamos ler aí o que diz Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Vai nos ajudar a entender esse texto. Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, obedecem. Amém, irmãos? Mas vejam bem, irmãos, observe bem, a condição para a bênção que Deus está dizendo aqui, que vai usar de misericórdia, estender até 1000 gerações. Qual é a condição aqui, irmãos? É amar a Deus e guardar os seus mandamentos, obedecer. E a diferença, irmãos, das famílias que são lavadas pelo sangue de Jesus é essa. É que elas obedecem os mandamentos de Deus. É que elas temem a Deus. É que elas amam o Senhor. Amém ou não amém? Nós somos famílias, irmãos, que é aquilo que o Salmo 128 diz. É isso aqui, irmãos. Isso aqui retrata uma família cristã. Pelo menos deve a família cristã viver assim, a partir do versículo 1. Salmo 128. Quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Aí diz que você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Por quê? Porque você teme ao Senhor. A esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira e ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim que Deus espera de nós, irmãos. Ou assim como eu ministrei aqui quinta-feira, do Salmo 1, que também fala, e a Viviane complementou ontem, sobre meditar na palavra de Deus, dia e de noite.
a família, e tudo que fizer vai prosperar, irmãos, porque Deus vai estar abençoando a família que anda assim, irmãos. Quem teme ao Senhor, irmãos, as pessoas às vezes não compreendem, irmãos. No começo do século XX, um sociólogo cristão, ele escreveu um livro que até hoje as faculdades, principalmente as faculdades de economia, de administração, estudam. O Max Weber, que ele escreveu ali, agora deixa eu me lembrar o título do livro, que é bem grande o título do livro. Não me lembro o título do livro agora. O título do livro. Mas o que é que fala esse livro, irmãos? Ele fez um estudo, Max Weber, por que os crentes, principalmente na Europa, daquela época, os crentes, todos, irmãos, a maioria, eram donos dos comércios, eram os que prosperavam mais, enquanto em outros países, em outras nações que não eram cristãs, havia uma grave crise. E aí ele fez esse estudo nesse livro, que ele comprovou por quê que os crentes prosperavam e os outros não. Porque, em primeiro lugar, pelo temor a Deus. E quando se tinha temor a Deus, não se gastava o seu dinheiro com coisas passageiras, pecados, como beber, né, com bebidas, com prostituição. E ao invés disso, esse dinheiro ia para outras coisas, pelo fato deles temerem a Deus. Então, isso fazia com que os crentes daquela época prosperassem mais do que os outros. Mas não é só por isso, irmãos. Eu creio, porque se nós, irmãos, como diz a palavra do Senhor, irmãos, tememos a Deus, irmãos, Deus há de abençoar a nossa casa, o nosso lar. Ah, pastor, mas a minha casa agora está parece um ringue. É uma luta, é uma guerra. Eu quero te profetizar, irmãos, que isso é passageiro na tua vida. Continua obedecendo a Deus, continua orando a Deus, continua clamando a Deus, continua louvando a Deus, continua, irmãos, sendo porta de bênção para a tua casa, continua abençoando a tua família, o teu lar, a tua casa, exercitando a tua fé, porque Deus, Ele não mente. Deus, Ele não mente, irmãos. Como diz o Salmo 1, o Salmo 128, aquele que teme o Senhor, Deus abençoa o seu lar. Aleluias! E eu sou uma prova disso. Eu e minha abençoada. Quando ela veio lá de Itapipoca, irmão, desceu a serra, para me conquistar aqui, irmão, eu era um ímpio, né? Eu bebia. Você vê como é uma mulher bonita, né, irmã? A irmã veio lá da Itapipoca, da serra. Mas aí, eu e ela, irmãos, nós éramos mundanos. Nesse período, irmãos, eu trabalhava lá no Alvruene. Levei a minha abençoada umas 2 vezes lá. Bebia. Mas nós conhecemos Jesus, irmãos. A misericórdia do Senhor veio sobre as nossas vidas. No princípio, irmãos, nós tivemos muita dificuldade no nosso casamento, dificuldade financeira. A irmã Rosinha já deu um testemunho aqui, que a nossa filha a Samara está aí? Está lá em cima, né? Ela pediu, irmãos, eu vou falar só para os mais antigos, os mais jovens vão ficar sem saber o que é, viu? Ixi, agora me esqueci o nome. Faz tanto tempo. Não é Chilito, não, como era o nome? Ela pediu um croque, irmão, um croque. O irmão se lembra aí? Eita, Jesus. Vamos procurar no dicionário aí, né, irmão? Eu vou fazer igual eu fiz com o Diácono Dionísio ontem. O croque, viu, Diácono Dionísio? É parecido com o Chilito, é a mesma coisa, só mudou o nome. Aí a Samara pediu, irmãos. A Rosinha não tinha, talvez fosse com 5 centavos hoje, 10 centavos, sei lá. Ela não tinha para dar para a menina. A menina, criança, é assim, começou a chorar, querendo.
E ela foi e deu umas palmadas na menina. Depois o Espírito Santo de Deus foi tratar com ela, ela se arrependeu. Ela chorou, porque criança é inocente e queria, e ela não tinha o dinheiro para dar para a criança. Porque nós passamos uma fase assim. Eu passei uma fase, irmão, devendo a agiota. Agiota, por quê? Porque bebia muito, irmãos. Bebia muito. Pegava o pagamento do mês, tirava ali um pouquinho para suprir algumas coisas de casa, o resto era para pagar agiota e beber. Eu tinha um apartamento lá na Calcaia, vendi, irmãos, esse dinheiro evaporou. Isso antes de casar com ela, né? Foi todinho só de bebida. E a gente vivia essa vida. Mas quando a gente conheceu Jesus, irmãos, começamos a ter o entendimento de Jesus. Não é assim um estalo, não, irmãos. A gente foi sendo tratado pelo Senhor. A gente foi conhecendo o Senhor. A gente foi entregando a nossa vida para o Senhor. A gente foi sendo usado pelo Senhor. E Deus foi nos abençoando, irmãos. Foi nos abençoando. Quando a Livinha nasceu, ela já nasceu aí. Uma bênção, né, irmão? Já nasceu uma bênção. A gente já era crente, já era. E Deus foi nos dando, irmãos, uma vida bem melhor. Hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer, irmãos, que eu tenho uma velhice, vou ter uma velhice abençoada com minha esposa, porque, para a glória de Deus, meus filhos, todos foram bem criados para a glória de Deus. Só falta a Livinha, vai se formar esse ano, e todos são formados para a glória de Deus. E aí, irmãos, quando ela se formar, se casar, aí vamos voltar à vida só eu e a minha princesa aqui, né? Mas, irmãos, não foi tudo fácil. Primeiro a gente teve que começar a ir para os pés do Senhor, ter temor ao Senhor, obedecer a Deus, e aí as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo, irmãos. Mas não adianta, irmãos, a gente viver uma vida sem a presença de Deus, a gente não obedecer à vontade de Deus e querer que Deus abençoe a nossa vida, os nossos planos, a nossa casa. Não é assim que funciona, amém ou não amém, meus irmãos? Não é assim, eu fazendo a minha vontade e querendo que Deus me siga. Não, irmãos. A gente é que tem que seguir a vontade de Deus. A gente tem que seguir a vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, hoje é dia de nós abrirmos a porta para as bênçãos de Deus. Lembre-se que a porta somos nós, para abençoar nossa casa, nossa família. E é dia também de fechar a porta para o diabo, se tiver porta aberta. É dia de fechar a porta para o diabo. Hoje é dia, irmãos, de você abrir a porta da sua vida para que as bênçãos de Deus possam entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos. Não se esqueça, você é a porta. O que é que tem entrado na sua vida? Bênção ou maldição? Se for daquilo que provém do inimigo, vamos fechar essa porta hoje. Mas vamos continuar abrindo a nossa porta para que as bênçãos de Deus possam vir sobre as nossas vidas. Amém? Olha, irmãos, eu tive um testemunho agora essa semana de uma pessoa. Ela, na igreja, irmão, tudo era difícil para ela. Não, porque eu estou com dor aqui, eu sofro não sei de quê, eu tenho doença não sei o quê. Tudo era difícil. Aí essa pessoa foi e se afastou da igreja. Aí você vai perguntar, ela continuou com as dores? Não. É forró, é em cima de forró. Você está compreendendo, irmãos? Porque às vezes, irmão, a gente quer, para as coisas de Deus, tudo a gente bota obstáculo, dificuldade. Mas a gente quer as bênçãos de Deus para a vida da gente. Então a gente não pode ser dessa maneira, irmãos. Eu não estou dizendo que você vai fazer as coisas para Deus
qualquer jeito, doente. Não, eu estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Porque às vezes, irmãos, a Bíblia mesmo nos ensina que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. E é para ser o contrário, irmãos. A gente tem que valorizar, irmãos, agradecer a Deus, porque nós conhecemos o Evangelho do Senhor Jesus, nós conhecemos, irmãos, o plano da salvação, porque as nossas vidas estão na mão do Senhor Jesus, nós devemos ser gratos, irmãos. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida cristã como se fosse um peso para nossas vidas. Não, irmãos. Peso, irmãos, é ser escravo de Satanás nesse mundo. O Senhor diz: aqueles que estão cansados, sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Levai sobre vós o meu jugo. É um jugo, nós vamos ser servo, mas ele diz que é um jugo suave. A gente troca esse peso que a gente tinha no mundo pelo o jugo de Jesus. É suave, meus irmãos, e a gente tem que ser grato ao Senhor. Amém? Vem a memória aqui, fugir um pouco da pregação, mas aproveitar esse momento. Os irmãos se lembram que eu passei 2 documentários aqui na igreja, não foi? Os irmãos se lembram daquele evangelista, né? E também dos irmãos que se converteram, que no interior aí. Foi lançado o 3º documentário, viu, irmãos? E esse 3º documentário é só testemunho das irmãs, das pessoas que oram e veem o milagre de Deus acontecer. Então, irmãos, nós estamos falando, eu estava vendo esse documentário e vendo os testemunhos, nós estamos falando de um Deus que é presente e Ele é vivo. Nós não servimos um Deus morto. Eu tenho falado muito isso ultimamente. Nós servimos um Deus vivo. Esse Deus tem cuidado de nós, esse Deus tem cuidado da nossa casa, esse Deus tem cuidado da nossa família. Então a gente tem que ser grato a Deus. Um desses testemunhos que eu escutei lá é que a irmã, ela estava passando uma grande necessidade. Ela, o esposo dela e os filhos. E nesse período ela tinha um filho que era pequenininho, de 2 anos. E chegou um dia, irmãos, até aí a irmã estava louvando, estava agradecendo a Deus, mas ela disse que quando chegou o dia que esse de 2 anos estava dormindo, e ia se acordar e não tinha nada para a criança comer, e ela pensou: meu Deus, essa criança vai se acordar e vai pedir comida, e eu não tenho nada para oferecer a ela. E ela foi orar a Deus. Ela disse que ia para o quintal, voltava, pedindo a Deus. Ela disse que naquele dia ela ficou abalada, porque até então não tinha faltado. E ela, meu Deus, ia na janela, os outros filhos estavam brincando em frente à casa, e ela foi no quintal. Quando voltou, ficou olhando os meninos pela janela, quando viu o cachorro da casa, vindo correndo. Chegou no meio dos meninos e soltou um negócio da boca. E ela foi ver, era 180 cruzeiros na época. Então, irmãos, ela disse que não estranhou, porque se fosse um menino trazendo, ela queria saber de onde tinha vindo aquele dinheiro. Mas foi o cachorro que trouxe. Ela disse que não foi enrolado nem nada, não, o dinheiro mesmo. O cachorro trouxe na boca e jogou no meio dos meninos. E ela foi, comprou o que precisava. Quando o menino se acordou, já tinha o que comer, porque esse é o Deus que nós servimos, que cuida da nossa casa, da nossa família e das nossas necessidades, se nós vivemos no temor e na obediência a Ele. Amém? E é esse Deus que tem cuidado da minha família, cuidado da sua família, cuidado da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos casamentos. E é esse Deus que está aqui esta noite. E vamos orar a Ele, apresentar a nossa casa e a nossa família. Aquele que crê, fica em pé, glorificando ao Senhor.